Algumas pessoas gostam de mostrar os seus títulos de teologia, mas vamos falar em questão bíblica da seguinte forma, dividindo algumas questões. Se uma pessoa não é cristã, se ela não acredita que Jesus é o Salvador do mundo, né? Se ele é o Filho de Deus, se ele veio com o propósito de salvar a humanidade, todo argumento que essa pessoa utilizar contra a Bíblia tem uma razão, né? Simplesmente por ela não acreditar, ela vai tentar, de alguma forma, tirar alguma comprovação acerca da Bíblia, né? E se ela não tiver como atributo de fé Jesus Cristo, como seu Salvador, como seu Redentor, como Salvador do mundo, como aquele que veio trazer um mundo melhor, né, onde habita a justiça de Deus, coisa que nem sempre se consegue aqui na Terra, mas um mundo melhor, sem sofrimento. Se essa pessoa não tem isso, daí deveremos, com qual motivo, ouvir aquela pessoa, de repente somente para aprender algo, alguma coisa, né, que às vezes a pessoa até tem alguma inteligência sobre questões bíblicas, mas que chegou ao ponto de o seu coração negar o Salvador. Quando o seu coração nega a existência de Jesus como sendo filho de Deus, enviado com o objetivo de salvar a humanidade, já não tem como entender que aquele ensinamento não é um ensinamento do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Na verdade, o Espírito Santo ele convence o nosso coração de aceitar os argumentos bíblicos, os argumentos divinos. Ele convence o nosso coração de que as escrituras são sagradas. Por mais que as pessoas tentem alegar que houve alterações e tudo, a preservação do conhecimento de Jesus Cristo como Filho de Deus, essa preservação é uma obra divina, né? Você percebe que há tempos atrás, quem retinha esse conhecimento bíblico, tinha esse conhecimento, não transmitia de uma forma como se tem hoje, né? Primeiro, a primeira igreja que surge com a distribuição, né, dos dons através dos discípulos de Jesus Cristo e logo depois apóstolos, pessoas que foram confirmadas pelo Espírito Santo, pessoas que foram confirmadas por Deus para aquela missão, como Paulo, né, como Lucas, como pessoas que não foram discípulos de Jesus, mas que o Espírito Santo, ao longo da trajetória, veio qualificando essas pessoas com credenciais de apostolado inegáveis, foram recebidas pelos discípulos, né? Eles podiam muito bem não aceitar, mas quem fez eles aceitarem aquelas pessoas? A verdade. A verdade com que eles pregavam mostrava, o que eles defendiam, mostrava que de fato eles tinham recebido de Deus a autorização, né, a autonomia para serem apóstolos, né? Porque, como Paulo, ninguém faria o que Paulo fez de abrir mão de toda a sua carreira, né? Para ser de perseguidor, ele se tornou um perseguido da fé. Ou seja, ele não fez nenhuma coisa com algum interesse financeiro ou material, ou de aparecer, ou de ser notado pelo mundo. Não, ele fez exatamente porque quem o encorajou e o que guiou, né, em toda a sua trajetória foi o próprio Deus, né? E o respeito que ele tinha com os profetas, com os ensinamentos da igreja, alguns confrontos por ele estar além no raciocínio, né? Quando ele viu a hipocrisia de Pedro, ele foi lá e confrontou a hipocrisia, e Pedro dizia que Paulo pregava coisas difíceis de entender, né? Que as pessoas distorciam, mas Pedro entendia que aquela desavença entre ele e Paulo, coberto de razão, não era motivo para descredibilizá-lo como um seguidor de Cristo, né? Um apóstolo de Deus, porque foi o próprio Deus que deu essa autonomia, tá? Então ninguém pode descredibilizar o outro que prega a verdade, porque às vezes tem alguma discrepância de raciocínio, de ideia, que às vezes não fere certos conceitos.
Quando Paulo viu que Himeneu e Fileto estavam pregando que a ressurreição já tinha acontecido, era uma pregação totalmente que podia atrapalhar realmente a igreja. E é totalmente o contrário das escrituras. E por eles serem mestres, o Paulo tem que agir com um rigor muito grande e excomungá-los praticamente, porque eles começaram a pregar algo que estava ultrapassando as escrituras de uma forma terrível para uma pessoa, para pessoas, duas pessoas que eram ensinadores da igreja, né? Professores da igreja. Então, lógico que quando a Bíblia fala há uma só fé, um só espírito, falais todas as mesmas coisas. Uma pregação de uma igreja de Cristo não é diferente da outra. Uma pregação, se você pregar, se eu falo aqui que existe demônios, existe anjos, existe o Espírito Santo, existe Deus, e a outra igreja não consegue absorver isso, não pode ser o mesmo Espírito. Não pode ser a mesma fé. Agora, se eu prego aqui que você tem que trazer dízimo para Deus te abençoar, para prosperar, e a outra igreja não aceita, esse desequilíbrio mostra que alguém não está falando a verdade. E a igreja que vive a verdade, ela não vai aceitar a mentira. Se você ler as cartas do Apocalipse, você tem igreja que resiste certos ensinamentos. Porque são ensinamentos vindo do mal, né? Para atrapalhar o desenvolvimento da igreja, para para manchar a igreja que é imaculada nos seus ensinamentos. Os ensinamentos são bons ensinamentos, são pregos bem fixados, são ensinamentos perfeitos para a vida, e vem um ensinamento totalmente que é egoísta, um ensinamento que vai causar tristeza nas pessoas, que vai causar danos, prejuízos. E esses que causam dano, prejuízo, eles sempre têm um interesse humano por detrás disso. Porque Deus não vai fazer isso com o ser humano. Tirar as coisas que você tem dentro da sua casa, fazer sua família passar fome e necessidade para poder manter a obra dele. Isso não existe. Não há verdade nisso, não há justiça nisso. E Deus não está em nada que não é justo, né? Que não é correto, que não é de boa índole. Deus não ia manchar o seu caráter, até porque ele é o dono de tudo, não tem essa necessidade. Outra questão é pessoas falarem sobre a infância de Jesus, sobre milagres. Quem viveu junto com Jesus na infância? Dos 12 discípulos, quem que conviveu com Jesus na infância? Dos apóstolos, Lucas ele descreve os relatos de Mateus, né? Lucas andava com Paulo, descreve os relatos de Mateus e Levi, que era coletor de impostos. Mas quem que viveu a infância de Jesus? A infância, jogou bola com ele, jogou bola de gude, conviveu com a família? Eu não sei quem. E relatar milagres de infância, quer dizer, não tem lógica. Tem livros que tem esse tipo de relato. Porque a comparação que foi feita por um professor é o seguinte: por que eles relatam o nascimento de Jesus, falam de certas histórias, mas não falam dos acontecimentos da infância? Exatamente que o objetivo de se relatar a infância de Jesus, esses relatos devem ter sido narrados por alguma pessoa que conheceu, talvez os irmãos de Jesus. Mas não é relatado milagres, porque não havia autorização divina para se ter milagres na infância. E se tiver alguma autorização, se tivesse, não estaria escrito que em Caná se principiou os milagres. Ou seja, Jesus viveu sua infância como um filho de Maria, né, entre os seus irmãos, como uma criança normal, e quando ele atinge uma idade que já estava dentro dos princípios divinos, começa-se ali o processo das coisas, né? Não se sabe bem ao certo por que Maria faz esse pedido a Jesus para transformar água em vinho. Praticamente não se tem a noção por quê, ou talvez ela possa ter visto algo e tentado pedir uma ajuda ali nessa interferência. Ou Jesus pode ter falado para ela que haveria um momento de milagres, por ele ter dito, ainda não é chegada a minha hora, né? Que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Talvez ele tivesse tido alguma conversa particular com Maria, ele já era adulto, relatando certas coisas
e ali Maria vai e pede uma ajuda antes do tempo, não sabemos bem, tá? E nós sabemos que as descrições dos relatos da genealogia de Jesus mostra que a genealogia de Maria cumpria profecias bíblicas da descendência de Davi e também a de José, né? Mateus relata de um jeito, Marcos parece que relata de outro, mas os dois, um relata a descendência de Jesus vindo da parte de Maria e o outro da parte de José. Inclusive o próprio José, por não ser pai verdadeiro de Jesus, ainda assim cumpria a promessa, a profecia. Estava enquadrado dentro da linhagem de Davi. Tá? E outra questão é sobre sexualidade de Jesus homem, Jesus Cristo homem. Nós vemos que quando Jesus nasce, né, quando Jesus está no ventre de Maria, o simples contato da mãe de Jesus com a mãe do primo, né, do João, né, João Batista, o simples contato já batizou João dentro do ventre com o Espírito Santo. E João viveu no deserto como um homem exclusivo para Deus, tanto que Jesus fala que dos nascidos de mulher, o homem mais perfeito era João Batista, né? Você imagina se João, como um homem, característica de homem normal como nós, não é o Filho único de Deus, se ele tem essa característica de viver no deserto, com essa capacidade toda, você imagina Jesus, que é o Filho de Deus, que já existia antes de tudo, que é o Criador de tudo, que vivia em jejum e oração, que vivia em contato com Deus em todo momento. Você imagina a capacidade que esse homem teria do domínio dele sobre o seu corpo. Com certeza ele não veio no mundo para ter mulher. A qualidade de um homem que não tem desejo por mulher é dado por Deus até mesmo a simples mortais como nós. Tem gente que nasce com essa qualidade, isso é citado na Bíblia. Você imagina Jesus Cristo, que não veio com esse propósito, que é o Filho único de Deus, que também estava participante da criação do homem, do mundo, do universo. Então ali está o dono do mundo, né? Não é qualquer pessoa que nós estamos falando. Então, falar de capacidades sexuais de um ser que já existia antes de Abraão existir eu sou, tipo assim, é desmerecer, descredibilizar o que o cara representa, né? Então, isso que a gente tem que raciocinar, que ele não é um homem normal como nós. Ele é o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, com tamanho poder de até batizar o primo dele dentro do ventre da mãe. Então é um homem protegido por Deus, filho único de Deus, e está acima da nossa capacidade espiritual, com certeza.